3, 2, 1. Estamos nós aqui de volta no Bruxaria das Tia. Eu, Natália Fernandes, e Eu, Estela Fragoso. Ê! aqui mais uma vez agora para falar de um tema que eu pessoalmente amo, né? Que são ciclos de desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai falar de uma idade assim que o povo está começando a compreender. Pelo menos a maior parte do nosso público, né, Estela? Opa. Eu acho que justamente nessa cidade que começa bastante o interesse pelo que a gente trabalha, né? Pelo esoterismo, diversas religiões, diversas formas de acreditar em algo que de repente eu acreditei a vida inteira. É a gente procurando explicação, né? Por que que as coisas são assim? A gente começa a Exatamente. pisar melhor no mundo e começa a procurar umas explicações. Os tambores. Os 30 anos. Ê! E aí, o que que a gente tem para dizer sobre isso? Passou o retorno da Lua progredida, oi. Passou o retorno de Saturno, oi de novo. E zás. Com 30 anos a gente se sente adulto de verdade. Mas ser adulto exige autoconsciência, capacidade de transformação e adaptação. E também contato com quem nós somos de verdade, para a gente não ser engolido por um excesso de seriedade. Como lidar com isso? É isso que a gente vai discutir hoje no podcast de hoje. Estela, você está nesta faixa dos 30 anos, né? 3.5 semi.3.6. Eu tô com 3.5.9. Já tô quase lá na beira. Quase assim, tô vendo assim, dá tchauzinho assim, os 36. Bom, eu já passei, mas eu tô feliz, assim. Na verdade, essa época dos 30 e poucos, né? Foi uma coisa bem aquilo que você falou no começo do podcast. Eu fiquei meio assim, oi, tá, beleza. Agora, o que que eu faço com isso? A gente fica meio perdido mesmo. Porque a gente vem de um momento em que parece que tudo é descoberta, ou que a gente aparentemente tem objetivos bem traçados, aí vem um retorno da Lua progredida aos 27, aí você. Ai meu Deus, eu achei que eu vi o mundo assim de um jeito, as minhas emoções pareciam muito estáveis, ou então eu compreendia tudo muito bem, ou já sabia mais ou menos onde que eu estava pisando, mas não sabia. Aí chega o retorno de Saturno aos 29, ah meu Deus, acho que acabou mesmo a brincadeira, eu vou ter que ser realmente uma pessoa séria. Como é que você saiu dos 20 e entrou nos 30, Estela? Porque para mim foi assim, foi meio que a questão do número não pesou tanto, pesou mais assim a coisa da energia mesmo. Foi bem aquilo que você falou. Ah, é muito louco assim, porque quando você falava de retorno de Saturno, eu estava estudando astrologia, assim, fazia 5 anos que eu estava estudando astrologia. E me falavam de retorno de Saturno e falavam assim, não, porque tipo, ele é foda, né? Ai, que ele vai bater em você, que ele vai fazer, vai acontecer. E você ficava com medo, você tem medo, assim, você acha que o retorno de Saturno é aquele portal da Caverna do Dragão, tá ligado? Tá o Mestre dos Magos, lá o Vingador e o portal. E você passa, né? E aí, quando eu realmente passei, eu falei, cara, é o portal mesmo, real. Não tava mentindo pra mim, não é mentira. Pra mim foi um portal, porque, tipo assim, até os 29, até os 28, foi o que você falou, assim, é uma série de descobertas. E você não se sente tão responsável. Eu não me sentia, né? Não sei as outras pessoas, mas tem que falar por mim só. Eu não me sentia tão responsável. Depois dos 29, eu falei, opa, pera. E assim, em questões pessoais minhas, tá? Com 30 anos, eu me separei de um casamento de 5 anos. Eu mudei de cidade. Eu mudei de emprego. Tudo aconteceu aos 30. Então, para mim, foi uma mudança radical de vida. Entre 30 e 31 ali, né? Tipo, foi uma mudança radical de vida mesmo, real. Então, para mim, foi o portal da Caverna do Dragão, sabe? Assim, de olhei e falei, tô separada, não tenho ninguém aqui para me ajudar, continuo morando sozinha, vou ter que me virar. Agora ou nunca. Antes eu tinha, assim, tipo, eu saía de um trampo, mas eu tinha uma pessoa que me ajudava, assim. Agora sou eu por eu.
eu vou ter que me virar. E a água bateu na bunda real. Caramba, engraçado, o meu portal foi os 27, né? Que eu mudei, não só mudei de carreira, como mudei de área de atuação, mudei um monte de coisa. E aí nos 29, 30, eu senti aquela coisa de, ok, eu alcancei o que eu queria. E aí, sabe quando parece que você chega em determinados objetivos e você fica meio, é só isso? Sabe? Eu fiquei meio, Tá, tá, eu cheguei, mas e agora, né? É é, mais ou menos essa sensação. tipo, o que eu faço com isso? Foi muito louco, né? E a gente não tinha, eu não sei você, Estela, mas quando eu cheguei aos 29, 30, eu tinha a impressão que eu não tinha muito referencial para me apoiar nessa passagem, porque essa observação de como cada idade, né, interfere no nosso desenvolvimento, pelo menos na nossa cultura, é um troço bastante recente, né? Porque as pessoas antes moravam, as pessoas antes viviam tipo 45, 50 anos, né? E com 30 anos você já era meio velho, né? Porque já tinha que ter feito um monte de coisa, porque você ia morrer com 45, 50 em média, né? E agora a gente está vivendo 70, 80 em média. E com essa expectativa de vida mais alongada, a gente se permite perceber algumas peculiaridades que pelo menos o povo da antiguidade já enxergava, né, por conta dos ciclos astrológicos, acho que outras culturas também já enxergavam, mas que a nossa não enxergava e acho que ainda não enxerga, né? Porque a gente vê a molecada de 30 anos, tudo bem, já não bastasse Saturno, retorno da Lua progredida, tudo isso enchendo o saco, a pessoa ainda fica ouvindo das pessoas, mas você já tem 30 anos, né? Aquela coisa, como se a pessoa fosse morrer com 45. É estranho a coisa que a gente carrega dentro do DNA culturalmente, eu não sei, assim, para mim é um misto dos dois, né? Culturalmente, porque quando você vai conversar com uma pessoa com 20 e poucos anos, ela acha que nos 30 ela tem que estar casada, com filho, tem que estar bem profissionalmente, tem que estar estável. É o portal da caverna o tal portal da caverna do dragão que a gente acabou de falar. Que você não chegou lá. Então você tem uma expectativa muito alta quando chega para chegar nos 30. E quando você chega nos 30, você fala, cara, não é nada disso, eu ainda tô no jogo, se eu quiser eu posso mudar. E eu acho que provavelmente assim nos 40, porque vai batendo, a vida vai batendo na gente, vai acompanhando na gente, vai dizendo assim, não, você andou até aqui, até agora. Daqui a pouco você vai mudar. E se você não tiver uma cabeça boa para acompanhar essas mudanças, aí, na verdade, acho que é esse o segredo, né? Você tem que ter a cabeça boa para acompanhar essas mudanças, não se você não tiver. Eu acho que esse é o segredo. Então, nos anos 90, eu sou a geração 85, né? Então, nos anos 90, eu tinha aquela sensação de quando eu tiver 30 anos, eu já vou ter comprado a minha casa, meu apartamento, eu já vou ter trabalhado pra caramba, eu já vou estar com um cargo XPTO, já vou ter meu carro, já vou ter tudo, já vou ter. E quando eu cheguei nos 35 real, tipo, eu ainda não comprei a minha casa, ainda troquei de carro 2 vezes só. Eu fui comprar meu carro e aprender a dirigir aos 29, Nath. Antes disso eu não sabia. Olha lá, o leitor de Saturno também trazendo isso para mim. Antes disso eu não sabia. E ascendente Áries, né? Meio criançona real. Não que todo ascendente Áries seja, tá? Mas, enfim, eu sou. Eu sou que nem uma criança para descobrir coisas, só que eu fico perdendo muito tempo quando descubro, assim, perdendo assim, tipo, eu aproveito até o máximo aquilo. Na fase dos 20 e poucos anos, eu era muito baladeira, essas coisas, eu falava, não vou aprender a dirigir agora não. Aí eu falava, eu tenho medo e tal. Até uma hora que eu falei, eu preciso aprender a dirigir agora, não, senão eu não vou conseguir nunca mais. E foi aos 29 anos, entendeu? Mas a expectativa de ter um carro aos 30, até os 30 estar com uma vida estável, ela foi pelo buraco, pelo ralo. Não, ou então pode estar acontecendo o que aconteceu comigo, né? Que eu tinha tudo isso, mas aí depois, eu cheguei, eu tava esperando uma compensação do mundo, né? Beleza, eu alcancei tudo isso e aí, né? Porque tem essa também, a gente
Tem uma coisa muito forte no inconsciente coletivo, né, com relação a essa coisa do papel a ser cumprido e a gente esquecendo do que o nosso coração quer cumprir. Tudo bem que a gente tem nessa idade dos 30 anos, né? Se a gente for analisar em termos de ciclo planetário, quando a gente fala de passagem do tempo, a gente tem que sempre considerar nosso amiguinho Saturno. E depois que aos 28 ele faz esse retorno, ele fala assim, escuta, o que você fez para concretizar aquilo que você veio cumprir aqui? Você fez alguma coisa? Agora você tem que dar mais corda para isso. E aí quando eu estava dizendo que não tinha muita opção também da gente ser orientado quanto a isso, é de que hoje se a gente dá uma busca na internet, a gente acha uma porrada de referências sobre isso. E naquela época, pelo menos na minha época dos 29, 30, não tinha tanto. Né? Ainda que eu tinha sorte que eu encontrava ia no Sebo do Messias, achava aqueles livros velhos, cheios de poeira sobre astrologia, sobre o Rudolf Steiner lá, da antroposofia, que também fala muito da coisa dos ciclos de vida e tal. Então eu entendi algumas coisas a partir dali. E aí é como se a gente tivesse que concretizar ou trazer para a realidade aquilo que a nossa alma veio cumprir aqui, mas isso não para com 29, né, que foi uma coisa que eu não compreendi na época. Isso não para, isso tem que ter uma continuidade. E a quadratura de Saturno que vem logo depois, aos 35, Estela, ela meio que começa a cobrar uma coisa assim, eu tô com 35, mas eu acho que eu tenho muita coisa para fazer. Por que eu fiquei ali achando que eu tinha que já ter tudo pronto com 29 e só usufruir a partir dali? E aí foi caindo a ficha aquilo, gente, mas a minha expectativa de vida é bem grande. Tem muita mais coisa para fazer, por que eu tô parando? Por que eu acho que tinha que tudo ter acabado com 29, 30? Não acabou. Eu, aos 35, foi como se eu tivesse tomado um susto. E caramba, eu não posso controlar o tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se ele é meu inimigo. Eu acho que ele só tá, falando, escuta, tem mais coisa para fazer. E aí eu tive que levantar a bunda da cadeira e fazer. Nossa, a história da minha vida esse ano, gente. Tá fazendo sentido? Nossa, total. Do graças a Deus astrologia, que entrou na minha vida na época dos 20 e poucos anos, que me ajudou, assim, a pelo menos a entender os momentos que eu estava passando com muito mais clareza. As nossas consultas, as nossas trocas, né, Natália, que todo ano a gente faz, que ajuda pra caramba, nossa senhora. Que aí você vai relembrando pontos, né? Uhum. Porque, amarrando um pouquinho com o último podcast que a gente falou sobre missão de vida, eu acho que se não tivesse isso, se a gente não entendesse qual é mais ou menos o desafio, porque tem um negocinho ali que a astrologia, o tarô acabam falando assim, olha, o desafio é esse aqui. Só que aí tem uma coisa chamada vida que ela é extremamente... não é linear, né? Ela é um ponto que vai aqui, vai ali, vai aquilo, outro. São problemas que acontecem que quando a gente olha de cima, a gente fala, pera, é esse o desafio aqui que eu tenho que passar, sabe? Uhum. Aí dá uma acalmada. Porque se você não, de repente, não tem essa clareza, acho que fica tudo mais difícil, saca? Uhum. Sim, sim. E a gente nessa constante briga com Saturno, né, nessa constante briga com o tempo, a gente também esquece que tempo é relativo, né? Tio Einstein já falou isso pra gente. A gente, nessa paranoia dos 30, a gente fica, eu já estou com 30, então o que eu ainda tenho que fazer? Mas, gente, tempo é relativo. Tempo não é exato e igual para todo mundo, né? Dependendo do referencial. Então, na verdade, ele acaba sendo mais uma forma de organizar a sociedade, né, para a gente ter horário, para a gente não se perder ou qualquer coisa do gênero, uma convenção social mais do que uma realidade, né. Eu acho que o meu aprendizado da época dos 35 foi um pouco esse, gente, mas se o tempo é relativo, por que eu tenho que ficar correndo contra o tempo? Se tempo é uma convenção, por que eu tenho que correr contra o tempo? Então eu relaxei mais, sabe? Eu dei uma desencanada muito maior e isso me deu um pouco mais de cabeça para pensar em outras coisas e reformular uma série de outras coisas na minha vida. Foi meio, assim, meio que uma epifania. Me deu uma sensação de paz. Porque eu estava vindo, e você deve estar vindo disso, né, óbvio,
muito mais perto do que eu, daquela crise dos 33, né, amiga? Nossa, os 33, gente. Não é fácil pra ninguém. Não. Os 33 é engraçado, né? Eu lembro quando eu estudei astrologia formalmente a primeira vez, a professora me explicou que quando a gente faz a revolução solar, ou seja, a gente faz o mapa do seu aniversário, né? Quando a gente faz o mapa do aniversário dos 33 anos, o mapa ele tem muita semelhança com o mapa natal. Ele é muito parecido com o nosso mapa de nascimento, do dia que a gente nasceu. Então é como se a gente estivesse recebendo ali um lembrete do universo. Você passou ali pelo retorno de Saturno, né, 29, aí vem o universo e fala assim, olha, você trouxe todo esse monte de talento, você vai fazer o que com essas pererecas aqui? Você vai se mexer? Você vai ficar olhando aí para as coisas como se fosse nada? O que eu quero de você aqui, minha filha, é você ser quem você é. Eu não quero que você fique cumprindo papel aí porque as pessoas estão falando que tem que cumprir. E quando eu tinha 33, eu não tive essa sacada. Eu fui entender isso muito depois. Eu tô entendendo agora com 35, né? E foi aí que eu entendi, putz, por isso que quando eu tive 33 eu pifei. Né? Parece que eu entrei em surto mesmo. Não deu uma pifada violenta, porque foi por isso. Porque eu não estava valorizando o que eu tinha de bom. Eu estava querendo cumprir papel e expectativa. É muito interessante, porque tudo isso, a partir desses referenciais, já estão mostrando para a gente um amadurecimento também, né? A gente foi chamado a materializar aquilo que a gente trouxe e a gente vai tomando consciência de que a gente não precisa brigar com o tempo e de que a gente tem que ser a gente. É um amadurecimento desses potenciais que a gente nasce, com que a gente nasce, para a gente ser cada vez mais quem a gente é. Nossa, hoje eu entendo isso, mas na época, putz grila. Poderia ser, assim, um pouco menos de sofrimento, né? Claro, mas não tenha dúvida. Clara Regina latiu, portanto, este ponto aqui está pegando para nossos ouvintes, eu acho. Como sempre. Ai, meu Deus, é cachorro. É 1 milhão de vergonhas por dia, viu? Ai, foi como eu disse, né? Podia ser com um pouquinho menos de sofrimento, mas não tem como, porque cria-se resistência durante a vida, né? E essa resistência, chega uma hora que a vida fala, ô filho, você vai ser resistente até quando? Até quando? Se entrega, se joga, né? Vai viver e tal. E olha que coisa interessante, Natália. Quando você fala assim, se joga para aquilo que você nasceu para fazer aos 33. Aos 33 foi quando eu fui demitida lá da agência e eu tive que me focar cada vez mais na profissão com tarô, né? Uhum. Então, eu fui obrigada, eu não tive escolha, eu fui obrigada mesmo, porque as portas se fecharam no mundo da publicidade e se extinguiu, tipo o Mico Leão Dourado, produtor gráfico hoje em dia, que não encontra mais. Tipo, foi pintada, não tem. E quando tem, você fala, nossa, você produtor, poxa, me conta um pouco mais. E foi quando eu fui, basicamente, né? Não é obrigada, mas você não tem mais de onde tirar. Ou você recomeça com uma outra profissão, que foi meu caso, assim, que tipo, eu já estava encaminhado, ou você recomeça com o que já está encaminhado, ou você vai partir para outra coisa do zero. E como eu lutei naquela época, sabe? E o medo acho que ele está constante o tempo todo ali, de não vai dar certo, eu sou frustrada, papapá, e não sei o quê, porque a mente vai trabalhando muito isso dentro de você, né? Uhum, total. Ai, que delícia esse podcast. A gente está fazendo meio terapia aqui, né? Total. Ouvindo a sessão. O que eu acho. A outra coisa que, olhando agora à distância, que eu entendo melhor também sobre essa fase dos 30, foi que depois da gente se conectar com essa criança interior, né, que nasceu com o nosso mapa natal, etc., aos 33, e aí a gente percebe aquela coisa da passagem do tempo, tenta brigar com ele aos 35, quando chega depois dos 35,
e aí, né, dependendo da época que a gente nasce, tem uma quadratura de Plutão. Stella, tem uma péssima notícia, quer dizer, péssima, pode até ser boa. Para quem nasceu nos anos 80, a quadratura de Plutão acontece junto com a quadratura de Saturno, olha que gostoso. Delícia. Quanto é isso? Nos 35? É, Eu acho que eu já passei, porque eu tô quase indo para 36. Eu acho que já passei. Não sei, não sei. Posso estar enganada. para mim, né, que nasci nos anos 70, foi um pouquinho depois, foi com 37, 38, mas eu gostei muito mais da quadratura de Plutão, embora pareça estranho, né? Ou seja, quando o Plutão do céu está brigando com o nosso Plutão natal. A quadratura de Saturno é quando o Saturno do céu está brigando com o Saturno do nosso mapa. Quadratura de Plutão eu achei gostosa pra caramba, porque é como se ela me desse aqueles cutucões assim de propósito, sabe? Tipo, eu queria fazer uma coisa e chegava Plutão e falava, então, mas ó, você tá apegada a tal coisa ainda, filha. Você acha que você tem esse poder de transformação todo aí? Ai, porque você tem um Plutão na casa 1, então você se transforma na hora que você quer? Tá, você pensa que você se transforma na hora que você quer. E isso daqui, ó, que você finge que não tá vendo. Era uns tapa na cara com luva de pelica, mas eu gostei bastante, sabe? Eu me senti empoderada mesmo. Mas às vezes a gente tem que olhar para muita sombra, né? E Plutão é o cara que vai lá nas profundezas, né? Quando a gente tem essa disposição para olhar essa sombra e cuidar dessa sombra com muito amor e carinho, a gente abre espaço para outras coisas entrarem na nossa vida com muito mais qualidade. Só explica um pouquinho como é que. Qual é a idade? É 35 mesmo ou é 36? Só para eu entender. Só É, para eu me preparar. para quem nasceu nos anos 80 é 34 ou 35, né? Depende um pouco aí do cálculo. O Plutão não tem uma órbita certinha, né? Então ele dá Ah, uma entendi. escorregada. Entendi. Ah, tô pensando aqui nas fases da vida. Tô pensando. Eu acho que talvez eu já tenha passado por isso. E sim, passei por uma época ano passado em que eu tive que olhar para muitas. Na verdade, eu ainda tô passando por isso, né? Em olhar por muitas sombras, assim. Uhum. Semana passada eu fiz uma sessão de Teta Healing para mim, para falar sobre as minhas potencialidades, olha só. Para falar, porque por mais que eu tenha muita coisa para fazer, eu acho que tem todo sentido, né? Por mais que eu tenha muita coisa para fazer, tem muita coisa que eu ainda não me sinto capaz. E eu queria entender aonde eu estava me bloqueando e o porquê e o que aquilo significava para mim. E às vezes isso tem a ver com coisas, situações que estão muito profundamente arraigadas e a gente não tem consciência, né? Eu achei que para mim essa quadratura de Plutão foi uma tomada de consciência tão bonita, sabe? Olha, foi assim, esses tapinha na cara de Plutão, eu agradeço eles até hoje, porque foi tipo assim, nossa, mas eu tô com tudo isso aqui e me emperrando mesmo, né? Tomei consciência de que tinha muita coisa emperrada que eu podia fazer mais e melhor. Foi muito legal. Então, semana passada, essa sessão que eu fiz em si, eu vou me expor, né? Eu não posso ver uma exposição que eu já quero entrar nela, já quero me expor, já não tem jeito. Eu já pego pra mim. Semana passada eu tive uma sessão de Teta Healing com o meu professor e eu fui falar de uma ferramenta, a ferramenta que a gente falou até uns tempos atrás sobre o Instagram, Uhum, que eu trabalho muito bem com o YouTube, mas no Instagram eu ainda tenho as minhas amarras. E eu não me sentia competente, assim, mas o que eu vou trazer de conteúdo? Eu vejo muita coisa, assim, de outras pessoas, mas quando eu vou criar, eu me sinto emperrada, sabe, assim? uhum. E, e eu queria entender por que eu me senti emperrada, sendo que é a mesma coisa, ligar a câmera, é a mesma coisa, né? E aí eu fui entender que, na verdade, o Instagram ele representava outra coisa na minha vida, né? Ui. E é muito louco isso. Eu fui entender que o Instagram, na verdade, representava uma pessoa. é, Bom, vou falar, né? Representava a minha mãe. Olha que louco. No meu Uau. inconsciente. Era uma figura que eu não podia mostrar as minhas sombras.
Porque senão as pessoas se afastavam. E olha que legal você perceber isso, né? Porque, minha filha, você tá na idade que tem que olhar mesmo pra sombra, que senão a sombra engole você. Ó, mas foi assim, tipo, foi linda essa sessão, tipo, de eu entender, de olhar para isso, é óbvio, né? O meu professor, ele tem uma forma muito linda de entrar nas coisas, assim, muito sutil. Quando eu comecei a falar, quando eu via que tudo aquilo, óbvio, você começa a chorar, que você não tem controle, assim, mas de entender que, na verdade, é você que coloca aquela posição. A ferramenta não é grande, né? Mas é Uhum. você que coloca aquilo diante de você com um poder muito grande e que depois você não tem controle sobre aquilo, né? Não que tenha controle sobre a vida, ninguém tem controle sobre a vida, mas o que você vai fazer com aquilo? Mano, é só você fazer e acabou, entendeu? Não é, o Instagram não é tua mãe. Pra mim foi isso, né? Pode parecer loucura, gente, eu juro pra vocês, mas pra mim fez todo sentido semana passada. A minha filha mais inconsciente é muito louco mesmo, né? E a gente chama de louco, mas na verdade é a gente, são as imagens e as associações que a gente vai fazendo, né? Com a energia ou com a impressão que as coisas passam. Mas pensando nesse rolê todo dos 30, né? Sintetizando tudo, pensando que a gente começa se conectando com a gente, depois a gente questiona a passagem do tempo e depois a gente se encontra com a sombra. Olha, olhando para trás, eu penso assim, foi um tempo em que eu fiquei muito meio que cozinhando alguma coisa, principalmente nessa parte do lidar com a sombra, mas que me deu assim uma clareza muito grande assim de voz da experiência, sabe? Umas coisas que eu olho hoje, que eu fazia com 20, continuei fazendo com 30, que eu já falo, nossa, gente, mas que cabeça de melão, né? Assim, você pode perceber que eu fui um pouquinho lenta para perceber alguma coisa, né? Algumas coisas. E olha que eu sempre fiz terapia, né? E mesmo assim, havia algumas coisas que eu demorei para perceber. E que foi no final dessa fase dos 30 e mergulhando ali nas briguinhas de Plutão lá, é que eu fui perceber. E hoje, tendo passado por tudo isso, eu tenho uma sensação muito gostosa de caramba, tudo isso fez parte de uma experiência, tudo isso fez muito sentido, tudo isso estava realmente tentando tirar o melhor de mim para eu oferecer para o mundo, né? Porque a gente está numa fase pública, né? A partir dos 29 a gente entra numa coisa de ok, agora você vai levar para o mundo os teus talentos, sem esquecer deles. E ficou muito mais redondo isso para mim, de uma forma tão. Hoje, para mim, é sossegado, né? Pensar nisso. E digo mais ainda, isso me ajudou a entrar nos 40 e as aventuras subsequentes, né? Porque o negócio não para ali, essas movimentações intensas de energia não param nos 30. Eu tenho, inclusive, cenas do próximo capítulo, tá, pessoal que tá nos 30. Aumenta, tá? Aumentam algumas questões energéticas e algumas questões ali emocionais, mas eu pelo menos estou lidando com isso de uma forma muito leve, porque eu acho que eu passei, no fim das contas, bem pelos 30. E não fiquem acomodados não, tá? Porque senão os 40 vão dar uns tapas na orelha de vocês, hein? Nossa, nem fala. E é engraçado conversar com pessoas da cidade dos 27, né, que estão passando por 27, 28, que passam aí. É 27 ou 28 que começa o retorno da Lua, Nath? É 27, retorno da lua progredida. É, 27, então. 27 e meio. Pedro, meu namorado, é mais novo que eu, está no retorno da Lua. E é a forma como ele fala, quando eu chegar nos 30 e poucos anos, eu não quero ser que nem essas pessoas. Tá, e não sei o quê. E eu pensando assim, vai nessa, vai. Aham, senta lá, Cláudia. Você nem sabe qual é o rolê que te espera, né? Porque a gente sabe que também são fases muito intensas aí nos 27, 29, que quando você está vivendo, você acha que não vai ter fim. Você mesmo falou que o tempo é relativo, e eu acredito muito nisso, né?
ele acontece da forma como é vivido e não da forma como é contado. Então, existem anos que a gente vive 10 anos e anos que a gente vive uma semana. É muito relativo, saca? Então, essas fases tensas aí que a gente está falando, dos 35, 33, a impressão que a gente tem é que a gente entrou na caverna do dragão, tá lá na montanha-russa, vai passar, mas não passa, aquele incômodo do caçamba, sabe? Só que essa montanha-russa, ela não para, ela vai nos 40, e eu acho que nos 40, se você passou por esses desafios de uma forma assim, que Saturno olhou pra você e falou assim, beleza, você atingiu o desafio, bora lá. Aí você vai. Se você não olhou para aquilo, a tendência da montanha-russa ser ligada no modo power, modo turbo, opa! Não vira aquele brinquedo que tinha no Hopi Hari que era só uma volta assim que virava 360 graus, sabe? Que era um negócio assim era uma montanha russa que só tinha uma curva assim, mas era uma curva de 360 graus assim, que a pessoa ficava de ponta cabeça, né? Eu lembrei do chapéu mexicano. Lembra do chapéu mexicano? Sim. É tipo o chapéu mexicano, entendeu? Sim, é um sacolejo que não tem fim, gente. Mas essa é a vida, né? Não dá pra gente ter aquela ilusão de que ela que a gente vai chegar num ponto de estabilidade, vai sentar a bunda e fazer a mesma coisa forever, né? Acho que esse é o grande engano das pessoas. Quando elas estão planejando a vida, principalmente quando a gente é mais jovem. Eu tô falando isso porque eu também passei por isso, né? A gente fica esperando que com uma situação, uma coisa a gente vai resolver tudo, mas a gente está em desenvolvimento, a gente está em aprendizado. Se a gente para, a vida para e bagunça tudo. E a gente não chega nesse algum lugar que a gente nem sabe direito qual é, e eu acho que é até bom a gente não saber, porque a gente não cria expectativa, né? E não fica também na pasmaceira, esperando que a coisa venha sozinha, sem fazer a nossa parte. Imagina se a vida é uma música ou um filme que você pode voltar ou adiantar para saber o final. Qual é a graça disso? Né? E quando a gente sabe, né, a gente também se acomoda e não faz mais, porque a gente pode até fazer mais. A gente pode até ir além disso daí, né? Por que não? Por que a gente não pode ser mais? Nossa, Pode. agora. Chegamos no ponto? Acho Chegamos no ponto! Êêê! porque senão eu vou querer chegar nos 40 e, enfim, bom. Esse é assunto Isso é pra assunto. É isso que eu ia falar. Isso é assunto para outro momento. Para um próximo podcast, talvez. Com nunca. certeza. É porque a gente não pode deixar o pessoal de 30, né, com esse gostinho de cenas dos próximos capítulos, né? Coitados. Não, então foi por isso que eu falei. Isso, para um próximo podcast, talvez, com certeza. A idade dos 20 também. A galera dos 20 também vai ter esse podcast aí. Vai ter esse episódio para a gente contar, porque apesar da gente já ter falado bastante, né? Eu acho que. Será que rola mais um episódio dos 20? Claro, por que não? Eu tava querendo fazer até das crianças. Queria fazer. Maravilhoso, maravilhoso. É isso? Acho que é isso, amiga. A menos que você tenha alguma coisa mais pra falar. Não se acomodem. Ah, sim. Êêê! Quem se acomodar vai ser tragado pelos 40, já vou avisando. É isso aí. É isso. Então Gratidão, tá bom. galera, por ter Valeu. passado aqui. Valeu por ter escutado a gente até o final. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu tô como @tá escrito na Estela em todas as redes. Eu tô como Augúrio Horóscopo e também como Natália Fernandes _access. Procure a gente. E segue, obviamente, o Bruxaria das Tias aí na sua plataforma de podcast favorita, hein? É isso, gente. Beijo. Beijo!